Então, hoje o estudo ainda estamos no programa fundamental do módulo 2, a codificação espírita, o roteiro 4, as obras básicas. Lembra que eu falei? Nós vamos ver hoje sobre o céu e o inferno. O céu e o inferno, então, ele sai lá do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é a base. O céu e o inferno sai da quarta parte do livro dos Espíritos, né? E vejam que Kardec fez a base, que é o livro dos Espíritos, e essa base, depois, quanto mais deu de estudo, né, que ele fez mais, do livro dos Espíritos derivam mais 4 livros, né? Então vejam a pedagogia do Kardec. Se ele tivesse feito um livro só, nós teríamos um livro de 2.500 páginas, né? Mas não, ele separou por temas pedagogicamente compilados para que nós pudéssemos entender. Então vocês imaginam o trabalho gigantesco que Kardec teve, né, nessa codificação da doutrina dos Espíritos. Então, falando sobre o céu e o inferno, ele diz assim no estudo: pode-se ler na folha de rosto desse livro o seguinte: exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades, recompensas futuras, sobre os anjos e demônios. Olha, a gente estava vendo sobre anjos guardiões, sobre espíritos bons, espíritos maus. Até eu peguei ele aqui, eu acho interessante que ele... A primeira parte, por exemplo, né, ele fala sobre o porvir, o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, veja, o que é o purgatório, que a religião católica principalmente fala, né? A doutrina das penas eternas. Quais são as doutrinas das penas eternas? São todas as doutrinas espiritualistas, a própria católica, né? Evangélica, enfim, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, temos as penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, aqui fala sobre os anjos segundo a Igreja e os anjos segundo o Espiritismo. Aqui ele dá a diferença de um e de outro, né? Os demônios, o que são os demônios? Intervenção dos demônios nas modernas manifestações, no capítulo 10. A proibição de evocar os mortos, que nós vemos muitos evangélicos vendo na Bíblia. Por quê? Moisés proibia a evocação dos mortos, né? Lembram? Aí temos na segunda parte o passamento, espíritos felizes. Depois temos espíritos em condições medianas, aqueles falam, né? Os espíritos vêm dar os depoimentos deles, né? Espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. Fala sobre todos esses espíritos, né? As expiações terrestres, no capítulo 13. Então, um livro que nos esclarece sobre tudo isso de uma forma muito pedagógica, muito bem explicada por Kardec, né? Então, hoje nós viemos, principalmente quando a Maísa falou, né, sobre os bons, os maus conselhos. Nós temos tudo aqui no céu e inferno. Veja como fechou o assunto do céu e inferno com o tema do Evangelho hoje. E aí nós entendemos por que a gente se passou no estudo da terça passada, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um motivo justo, né? Então, seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, foi o que eu estava citando ali no Céu e Inferno, né? Ele foi publicado, então, em 1º de agosto de 1865, com o título O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é constituído, então, de 2 partes, como nós vimos ali, tendo a primeira intitulada Doutrina, 11 capítulos, e a segunda denominada Exemplos, que são os exemplos que os Espíritos trazem, que eu citei, né? Os sofredores, os felizes, que são 8 capítulos, né? E em artigo publicado, então, na Revista Espírita de setembro de 1865, não sei se alguém já leu essa Revista Espírita. A Revista Espírita, ela era
temas que Kardec trazia, temas psicológicos e outros temas que ele não tinha nos livros. Ele, vamos dizer assim, aprofundava temas da obra dele, né? Então é muito interessante. Tem Obras Póstumas, que o Obras Póstumas, sabe, ele é acreditado a Allan Kardec, né, com Obras Póstumas, mas ele foi um continuador de Kardec que dirigiu a Revista Espírita, chamada Pierre Gaëtan Lemarie. Depois que Kardec desencarnou, ele ficou de diretor da Revista Espírita. E depois foi interessante, depois que ele desencarnou, ficou a esposa dele, eu esqueci o primeiro nome, é Duclos Lemarie, agora não me lembro o primeiro nome. Então, o Pierre, ele reuniu todo o que ele achou importante desses 12 anos de Revista Espírita de Kardec e compilou e fez Obras Póstumas. A humildade do Pierre Gaëtan, que ele não colocou o nome dele, né? Ele colocou como obra de Kardec, porque era realmente Kardec. Mas ele não colocou que ele compilou esse livro e fez Obras Póstumas. Porque Obras Póstumas, você sabe que ele foi lançado 21 anos depois que Kardec desencarnou. Então, porque foi todo retirado dessas revistas espíritas. Foram 12 anos que Kardec dirigiu a Revista Espírita. E a Revista Espírita é interessante. Ela parou um período durante a Segunda Guerra Mundial. E ela seguiu depois. Então, a Revista Espírita ficou muito tempo sendo editada na França. E depois chegou um tempo que ela andou mudando de nome, tudo, e hoje não se sabe mais o que foi feito a Revista Espírita. Mas provavelmente existe alguma coisa ainda na França, né? Então, são suas palavras. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. E qual é o objetivo? Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Aqui é interessante, aqui nós vamos eliminando os nossos medos do nosso futuro, quando nós lemos Céu e Inferno, porque aquilo nos diz e nos mostra, através de depoimentos de espíritos, o que acontece conosco depois que desencarnamos. Então aqui nós temos todos os exemplos, como nós vimos ali, né? Os bons, os maus, os equivocados, os suicidas, os criminosos. E aí nós podemos, conforme as nossas atitudes, nos posicionar dentro de um desses exemplos. Bom, eu sei que isso vai acontecer comigo, se eu não modificar as minhas atitudes, né? Então, a importância de nós também termos esse estudo do céu e inferno, nós corrigirmos a nossa rota, se for necessária, né? Provavelmente nós tenhamos muitas coisas a corrigir. Eu, pelo menos, estou falando por mim. Então, tem muitas coisas a serem corrigidas. Tem um livro do Divaldo Franco, Vida Depois da Vida, que traz depoimentos de espíritos. Lembro que eu contei uma da moça que ia casar com um rapaz, que os dois eram pobres, e ele casou com uma moça rica, e ela desencarnou quando soube, com o choque. Está lá nesse livro. Tem um espírito que ele era evangélico. E ele aprendeu na igreja dele, não cita que igreja, ele só diz que era evangélico, que os espíritos, ou quando nós morremos, o espírito fica dormindo até o Cristo voltar para separar os bons dos maus. E ele conta, claro, depois de resgatado. Então ele conta que ele não sabia se ele estava morto, se ele estava vivo, um pouco ele dormia, um pouco ele estava acordado, ele não sabe onde é que ele estava. E ele viveu aquela coisa por quanto tempo, assim? Porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Porque ele aprendeu que ele ia ficar dormindo até Jesus vir separar os bons dos maus. Então, às vezes, eu acredito até que sem se dar conta disso, quantas vezes as pessoas, ao entrarem nessas religiões, são passadas de forma equivocada os ensinamentos, né? E acabam ainda prejudicando esse espírito, porque ele acaba entendendo as coisas de uma forma equivocada. E quando esse espírito foi resgatado, então, ele conta essa história. Conta a história de um espírito no necrotério também, que ele ficou indignado que as pessoas, os médicos legistas,
caçoando, fazendo piadinhas daquele corpo ali, né? E ele junto ali, olhando e bem aborrecido e não se dando conta que se é um espírito mau, pode passar a obsidiar esses médicos, né? Porque eles estão ali fazendo chacota de algo que é dele, que é o corpo dele. Então, olha quanta responsabilidade que nós temos, às vezes, nós vamos num velório, a gente começa a contar piadas e falar coisas, vamos dizer assim, desagradáveis a respeito daquele espírito que está ali desencarnado, né? E às vezes ele está junto ali conosco. E se era um espírito equivocado, mau, ele vai querer vingança, vai querer nos obsidiar também, né? Então, lembram da moça, né, que ela obsidiou tanto o rapaz que era noivo dela, que ele acabou se suicidando. Então, olha quanta responsabilidade que nós temos quando estamos em locais assim, né? Diante de um desencarne. Às vezes nós temos que ter bons pensamentos a respeito daquele ser que desencarnou ali, porque por mais mal que tenha, mais equivocado que essa pessoa tenha sido, teve coisas boas também, não é? Então vamos salientar essas coisas boas. Ela pode ter tido 10 coisas equivocadas, mas uma boa. Vamos lembrar dessa coisa boa que ela teve. Porque nosso ser humano é interessante. Às vezes a pessoa tem 9 coisas boas para serem lembradas, mas nós lembramos só de um equívoco que a pessoa teve, né? Então, nós temos que fazer essa mudança conosco mesmo, né? Que é para o bem nosso mesmo. Mas voltando então ao céu e inferno, a primeira parte então desta obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras, o dogma das penas eternas. Aí é encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza. Então veja, o céu e o inferno, ele vem retirar esse véu, né, sobre o que nós já aprendemos das religiões. Por exemplo, é muito interessante, por exemplo, os anjos caídos. Como um anjo caído, era um espírito superior, um espírito perfeito, e de repente se tornou mal. Eu vejo como a gente não tem muita ideia em outras religiões disso que nós aprendemos aqui, né? E depois de nós atingirmos um estágio superior, nós não regredimos. E Deus não criou espíritos perfeitos e outros imperfeitos, né? Então nós vemos nas outras religiões que Deus criou anjos e demônios. E a nós, com essa maravilhosa doutrina, sabemos que não. Criou todos da mesma forma, simples e ignorantes. E que, com o passar das encarnações, nós vamos evoluindo até nos tornar perfeitos, né? E essa obra, O Céu e o Inferno, nesse ponto, ela é muito interessante, assim, para nós termos esse entendimento. Se todas as religiões que pregam esse tipo de dogma, né, de anjos, demônios, enfim, lê-se o céu e o inferno, e que demonstram não só o seu lado ilógico. Então, veja, ilógico, né? Já assinalado centenas de vezes, mas a sua impossibilidade material. Não tem coisas que são impossíveis. É impossível de anjo se tornar um demônio, como nos passam muitas religiões, não é? Então, com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio à teoria, ou melhor, que serviriam para estabelecer a teoria. Colhe em sua teoria na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidos, porquanto se emanasse de uma única fonte, poderiam ser consideradas como produto de uma mesma influência. Eu vou dar uma paradinha. Alguém gostaria de fazer algum comentário disso que eu estava falando agora, sobre o céu e o inferno? Tem alguma coisa a nos acrescentar, a corrigir, a questionar? Porque não é só eu ficar falando, eu também gosto de ouvir, não é?
Então, se alguém tiver algo a nos acrescentar, por favor, nos auxilie. Todos tranquilos, então? Muito bem, então seguimos, então. Então, além disso, colhem na sua concordância com o que diariamente se obtém em toda parte onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Então, Kardec estudou de maneira séria e filosófica e pedagógica. Então, esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não possa fornecer em notável contingente, não é? Então, para evitar repetições fastidiosas, tivemos de fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Então, para compilar o nosso livro, né, o tomo 1, eles retiraram aquilo que eles acharam mais importantes. São pessoas capacitadas para isso, né? Então, cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque de cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte e a passagem, até então, tão obscura e tão temida, da vida corporal à vida espiritual. Por que nós tememos a morte? Né? Por isso, nós não temos essa luz nos esclarecendo, não sabemos o que acontece depois da vida. Como é que a maioria das pessoas dizem, que não são espíritas, naturalmente? Ninguém voltou para contar como é o lado de lá, né? Porque as pessoas têm como pena definitiva. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, então ninguém voltou para eles. Só que as pessoas não se dão conta que quando eu digo isso, eu estou aqui de volta. Mas Deus, na sua infinita bondade, o que ela me colocou? O esquecimento. Que é para me auxiliar no meu progresso. Nós já vimos em outros exemplos de que forma esse esquecimento nos auxilia, né, o nosso progresso.